Já estamos de volta com Hora Geral. Nesta quarta-feira estou conversando com o professor Alex Salim, especialista em Direito Penal. Professor, a Andressa ligou no 3041-6777. Cadê a pergunta da Andressa? Isso é do Diogo. O Diogo daqui a pouquinho. Eu quero da Andressa, que eu tinha comentado antes do intervalo. Ah, tá ali. A Andressa Reis do Gonzaga. Por que não se cria condições para atrair a iniciativa privada a se interessar pela administração dos presídios? Andressa, essa iniciativa já existe, né? Em Minas Gerais há um presídio administrado por particulares, né? Então existe inclusive, nós temos informação de que custa mais barato para o Estado essa administração privada. Agora, eu sou orientador de pesquisa na universidade e um aluno que fez uma pesquisa sobre o sistema e ele comparou com outros países, ele identificou nos Estados Unidos uma indústria de sentenças. Então o juiz, 2 ou 3 juízes foram flagrados recebendo dinheiro dessas empresas para sentenciar cada vez mais, porque as empresas, exatamente, porque as empresas recebiam por preso. Por Isso preso aonde, condenado, professor? nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Então, é óbvio que todo modelo tem prós e tem contras. Né? Você desonera o Estado com relação à administração, o Estado, isso vai ser terceirizado, mas há necessidade de se fiscalizar, né, todo esse sistema de penitenciário. O Alex Lopes, seu xará do Boqueirão, por que no Brasil não se pode obrigar o preso a trabalhar? Essa é uma pergunta emblemática, né? A gente lembra alguns filmes no século passado, professor, como é que era uma tornozeleira com uma bola de ferro e ele tinha que trabalhar. Ele não podia pensar em fugir dali, nem ele tinha que arrastar. Ou seja, será que a gente poderia voltar na era primitiva? Claro que não, né? Não, trabalhos forçados, como você está descrevendo, e até é uma situação realmente que a gente observa em filmes, né? Ele é vedado, inclusive, pela Constituição Federal. Agora, o trabalho no presídio não é. Pelo contrário, o trabalho, a Lei de Execuções Penais prevê o trabalho do preso. O problema, voltamos à administração carcerária. Nem todo presídio tem estrutura para o trabalho, né? Inclusive, empresas particulares podem explorar esse trabalho e o preso ele recebe uma remuneração, ele recebe um valor que é destinado à própria manutenção, à família e à indenização da vítima. Então, a Lei de Execuções Penais prevê, sim, o trabalho interno, em algumas situações, o trabalho externo. O preso em regime fechado, ele pode participar, inclusive, de obras públicas. A Lei de Execução Penal prevê isso. É mesmo? Está na Lei de Execução Penal. Se eu não me engano, o artigo 36 da Lei de Execução Penal diz que o preso em regime fechado, ele pode participar da execução de obras públicas. Claro que ele tem que cumprir 1/6 da pena e alguns requisitos são exigidos, mas ele pode trabalhar nesse sistema externo também. Agora, dentro do presídio, o presídio precisa ter estrutura para que o preso trabalhe. Inclusive, ele trabalhando, além da remuneração, ele tem benefício. A pena é reduzida. A cada 3 dias trabalhado, ele reduz 1 dia de pena. A cada 12 horas estudadas, ele reduz 1 dia de pena. Excelente, ou seja, a lei, se a gente parar para pensar, ela não é tão má assim, apesar de que a lei da de 84. De 84. Isso. Mas às vezes a gente não consegue ver a lei sendo cumprida. Essa que é a realidade, né? Esse é o diferencial. A Silvia Nicolini, do Humaitá, nós escutamos através da mídia que cada presidiário tem um custo para o Estado de aproximadamente R$1.000, fora o auxílio que a família recebe. As condições que os presidiários vivem é subhumana. Como é empregado esse dinheiro? Inclusive, quando o professor responder, vamos mostrar um pouco algumas fotos dos presídios aqui na nossa região. Por favor, professor. Então, Douglas, esse custo ele é variável, né? Já ouvi falar em números bem maiores do que a sua ouvinte está afirmando. A questão o preso realmente ele tem um custo, né, fixo aí para o Estado, que é a manutenção, alimentação, roupa, saúde, até a mesma educação, tudo isso é custeado pelos nossos tributos, né? Nós pagamos tributo, isso vai para o caixa do Estado e o Estado vai investir isso no sistema carcerário. Com relação à família, eu vejo muito na internet, né? Nós pagamos aí um benefício para a família do preso, só que isso não é verdade. Só o preso que estava vinculado ao sistema do INSS é que existe um benefício chamado auxílio reclusão.
Então, se eu sou um empregado, se eu sou um contribuinte do sistema e, eventualmente, eu vou cumprir pena, a minha família vai ter direito a esse benefício. Que parece que é de R$900. Né? O valor eu realmente não tenho certeza, mas vai receber sim o auxílio reclusão. Mas isso não é para todos os presos. É só aqueles que estavam vinculados ao sistema. Agora, o preso trabalhando no presídio, esse valor que ele recebe, sim, uma parte é revertida para a família. A Mariana Ferreira da Encruzilhada, na sua opinião, o que achou do comportamento do advogado de Genuíno ao dirigir-se ao presidente do Supremo? Já comentou no bloco anterior, né? Acho que já está respondida a pergunta, que às vezes a pergunta ela demora um pouquinho para chegar aqui no estúdio. O Paulo Freitas da Pompeia, por que o preso comete um ato na rua quando ele é encarcerado, a família recebe uma renda de R$ 1.200, mais do que quem trabalha honestamente? O professor também agora explicou. Veja, não é verdade isso. Isso acontece e não chega a R$ 1.200 se ele está vinculado, ou seja, ele está trabalhando, tem o vínculo empregatício, é registrado e tudo mais, aí ele comete esse benefício, ele é revertido para a família, né, para o sustento da família. Mais perguntas no 3041-6777? Ali o Ricardo Silveira do Marapé, recentemente a presidente Dilma sancionou a lei das cotas para os concursos públicos. Essa lei não fere o artigo 5º da Constituição Federal? Por que a OAB não se manifesta sobre isso? O artigo 5º, para que o nosso telespectador possa entender, seria o direito? Não, ele está falando do princípio da igualdade, da isonomia, né? Que é todos constitucional, são iguais, perante a lei. Artigo 5º, o inciso primeiro fala que homens e mulheres são iguais perante a lei, isonomia, né? Tá. O problema é que a isonomia, ela também permite que algumas pessoas sejam tratadas de forma diferente, né? Aristóteles já dizia lá na Grécia, trate os iguais com desigualdade, os desiguais com desigualdade na medida das suas próprias desigualdades. Vou dar um exemplo ao seu ouvinte. Vamos lá. Um concurso para a Polícia Federal ou para a Polícia Civil. Existe a parte física, né? A avaliação física. Tanto o homem candidato quanto a mulher candidata passam pela avaliação. Só que a exigência, o número de flexões de braço, por exemplo, o número daquele exercício específico, ele é diferenciado para o homem e para a mulher. E isso respeita a isonomia, sim. Por quê? Porque a mulher ela tem uma condição física diferenciada do homem, né? Então, com relação às cotas, né, aí essa é uma discussão que vai parar no Supremo, né, com certeza vai. A visão que se tem é que existe uma dívida com as pessoas, né, de cor preta da pele. Eu prefiro falar cor preta do que falar negro. Né? Então, a cor da pele é preta e nós temos aí essa ideia de que há uma dívida histórica pela escravidão, etc., etc. E essa ideia de colocar cota, né, para o concurso público vem contemplar isso. Eu, particularmente, acho que o mérito tem que ser muito mais privilegiado, né? Ou seja, desde que todos tenham a condição de sair da mesma linha de largada, ou seja, ensino fundamental de qualidade, etc., nós não precisaríamos estabelecer cotas em concurso público. Mas tenha certeza que essa questão vai ao Supremo. Olha, eu concordo, porque senão a gente vamos fazer cotas para as loiras, vamos fazer cotas para os amarelos, vamos fazer cotas para os pardos, entendeu? Eu acho que todos são iguais perante a lei. Essa é a minha análise. Tem que ser breve, porque nós estamos chegando quase no final do Hora Geral. Professor, teve um decreto-lei agora no início de maio que praticamente não ganhou espaço na mídia e me preocupa, que é o fortalecimento de alguns movimentos, de alguns grupos. Isso eu acho preocupante. Se não me engano, é o decreto 2483. Rapidamente, o senhor poderia explicar para os nossos telespectadores? Se eu não me engano, você está falando daquele decreto que criou os comitês, nos ministérios. Exatamente. Né? Foi um decreto da presidente Dilma que visa estabelecer comitês em cada ministério e as ações do ministério passariam a estar, de certa forma, vinculadas a esse comitê. Ou seja, o ministro ele perderia força, né, na decisão do que vai ser feito dentro do ministério. E alguns parlamentares também. Com certeza, o legislativo acaba sendo diminuído. Por quê? A forma de participação popular está prevista na Constituição. A participação popular pode ser por iniciativa popular, referendo e plebiscito. Existem algumas outras formas, mas constitucionalmente nós temos essas três. E ali diz o quê? Que movimentos populares participarão. É um termo muito amplo, né? Então nós estamos falando aí de MST e outros movimentos populares. Então os black box também poderiam participar? Se forem considerados como movimento social,
Sim. Né? Então, essa é uma forma É claro que a participação popular ela é importante, e não se nega isso. Sim. O problema é que esse modelo, a meu ver, que a presidente defendeu no decreto, ela, de certa forma, engessa, né, os ministérios. Nós estávamos falando fora do ar, né, dos sovietes. Né? Sovietes, na verdade, o soviete é um termo que significa conselho. Né? Então, União Soviética é uma reunião de conselhos. Conglomerado de conselhos. Né? A administração por conselhos. Me parece que essa é a ideia de implementação aí nos ministérios. Excelente, professor Alex Salim. Tem mais temas, tem perguntas aqui chegando, mas não há mais tempo do professor responder. O professor precisa retornar mais vezes aqui para o senhor poder ilustrar os nossos telespectadores. Posso contar em breve? Claro, Douglas, sempre é um prazer. Obrigado, certeza. professor. Continua aqui um pouco mais com a gente. Deixa eu rapidamente mandar os parabéns para o Danilo Morgado, hoje completando mais um ano de vida. Meu grande amigo Durval Cap Filho está sempre nos grandes eventos. Durval, um abraço para você. O Marcelo Vieira, o Adelson Augusto Alves, o Luiz Freitas. E se você está completando mais um ano de vida, parabéns, felicidades. Um abraço assim, ó. Um abraço forte para você, bem forte. Na sequência, tem o meu amigo Chico Lascala com o Jornal em Foque, a reapresentação às 4 da tarde e eu volto amanhã às 7 da manhã com Hora Geral. Tchau, obrigado.